Amém? Vamos orar pelas crianças? Você está dormindo? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelas crianças da tua casa. Queremos te pedir que tu derrame sobre elas a tua porção dobrada, Senhor, de proteção a cada uma delas. E que, Senhor, elas venham crescer debaixo das tuas mãos, venham crescer debaixo dos teus ensinamentos, Senhor, que venham te seguir, Senhor, e ainda quando estiverem mais velhas, Senhor, continue na tua presença, Pai. Abençoa as nossas vidas também, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra? Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Mateus 11, versículo 12 diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Tem uma outra versão que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra, Pai, nessa noite. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E graças ao teu Santo Espírito, Senhor, não depende de nós para que seja feita a tua obra, porque ela é tua palavra, Pai. E a tua palavra diz que quando ela vem como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor, e ela consegue discernir tudo aquilo que acontece dentro de nós. Então que nessa noite o teu Santo Espírito, através da tua palavra, Senhor, venha penetrar dentro de nós e venha, Senhor, de verdade discernir todas as coisas, separando aquilo que é teu e aquilo que não é teu. E aquilo que não é teu, Senhor, nós te pedimos, retira de nós, para que nós possamos, Senhor, ser a cada dia transformados pela renovação do nosso entendimento, porque a nossa intenção, Senhor, sempre é descobrir qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Amém, Senhor. Podem se sentar. Eu falei hoje de manhã que o Senhor tinha uma palavra preparada para nós. E eu quero fazer um adendo aqui sobre a questão da escola dominical. Eu não gosto de falar de mim mesmo não, irmãos. Porque não sou eu que estou fazendo a escola dominical, mas é o próprio Espírito Santo. Se você não tem condições de vir, peça ao Senhor para te dar condições de estar aqui. Porque não é só aula para batizandos, né? Não é uma aula só para batismo, para o batismo. É uma aula que transforma. É algo que está modificando a mente, está trazendo metanoia, né? Está colocando a mente no lugar correto. E não é porque o pastor Emanuel que está fazendo ou que está falando, não, irmãos. É porque o Espírito Santo tem trazido coisas para nós aqui que são usadas para edificação do reino de Deus em nós. Você só cresce no reino de Deus quando você se esforça. E eu falei de manhã que hoje eu traria essa palavra falando sobre o reino de Deus, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Mas é um versículo que muitas vezes é de difícil entendimento, porque muitos interpretam de várias formas. A gente consegue ver hoje pelo menos 4 tipos de interpretações desse texto, desse mesmo texto, baseado até num outro versículo, numa outra versão desse mesmo versículo, que está na Bíblia Novo Testamento,
na linguagem de hoje. Se você for pegar essa versão, está escrito assim, ó: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-la. Isso é uma outra versão, que leva a um outro entendimento. Então, se você não estiver atento àquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, muitas vezes você pode entender de forma errada um versículo, por causa de uma versão que é diferente da outra. Eu entendo que existem 4 tipos de versões aqui. A primeira versão é aquela que diz aqui, nós acabamos de ler por último, no Novo Testamento, na linguagem de hoje: o reino dos céus tem sido atacado com violência. Se você for olhar o contexto desse texto que a gente leu, você vai ver que João Batista está ali sendo atacado realmente por pessoas que não querem entender o evangelho do reino. Ele literalmente vai ser preso, vai ser decapitado por causa do reino de Deus. Então esse versículo que Jesus cita está falando exatamente isso. O reino de Deus está sendo atacado com violência. Outra versão que a gente sempre encontra é que Jesus está fazendo uma divisão do Novo Testamento com o Velho Testamento. A gente sempre costuma dizer que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, uma sombra não é perfeita. Você entende? O sol bate aqui em mim, a minha sombra reflete, mas ela é só uma penumbra. Ela não reflete aquilo que eu sou realmente. O que é refletido por mim ou em mim é quando o sol realmente bate em mim. Então o Velho Testamento é exatamente isso, é uma sombra do Novo. Quando Jesus vem, ele vem para romper a velha aliança. A aliança que foi feita por Moisés, onde havia 600 e tantos itens da lei, e para você ser uma pessoa considerada justa, você tinha que cumprir todos eles. Onde que você consegue fazer isso, irmão? Nem na época deles se fazia isso. Não se conseguia fazer. Mas Jesus veio então para retirar uma, vamos dizer assim, uma mentira. Porque os fariseus queriam execrar as pessoas porque elas não faziam, não cumpriam a lei, e se sentiam superiores e não cumpriam aquilo que era a verdade do Evangelho, o amor ao próximo. Jesus então chega e vem e rompe. Ele faz algo que muitos consideram como uma ruptura. Ou seja, ele vem e passa uma espada e usa de violência para atacar o reino. Mas na verdade Jesus estava pregando um outro tipo de reino, o reino dos céus. Outra versão que é muito assim difundida aí, é que você, para conquistar o reino dos céus, você precisa fazer um monte de coisas. É quase que uma lei de Moisés novamente. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. São peripécias evangélicas que você tem que fazer, que vai contra aquilo que Deus ensinou na sua palavra. A fé sem obras é morta, mas você só é salvo, não é pelas obras. E aí parece ser uma incoerência, porque se a fé sem obra é morta, como que eu sou salvo, eu não vou ser salvo pelas obras? E aí pessoas interpretam isso entendendo que você tem que fazer determinadas coisas no reino de Deus para você ser salvo. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que a salvação não vem pelas obras, mas vem de Deus. É dom de Deus. Então já quebrou essa versão. E existe uma última versão, que é a versão que eu mais gosto, que é a versão que diz que eu vou citar um texto, que está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Paulo falando com seu discípulo Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça
que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí a gente começa a entender umas coisas meio estranhas, né? Parece que Paulo está falando alguma coisa incoerente. Ué, se eu entendo que eu sou salvo não é pela minha força, como que ele está dizendo que é para eu me fortificar na graça? Parecem duas coisas que não se combinam. Graça e força. Parece coisa que não encaixa. Mas quando ele completa dizendo a graça que há em Cristo Jesus, aí eu vou entender esse versículo. Porque ele está mexendo com algo, irmãos, que é superior ao nosso entendimento. Quando Jesus vem e nos ensina a orar, qual é a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E o que ele diz? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, a oração que Jesus me ensina que eu tenho que fazer é: venha o teu reino. O que ele está dizendo para nós? Venha o teu governo. Venha o teu domínio sobre a minha vida. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Você está implícito nessa frase que é para ser feita a vontade dele e não a minha. Então eu já começo a entender que a graça não é de graça. Fazendo uma brincadeira com a palavra, a graça não é de graça. Mas ela custa alguma coisa para nós. Então quando ele diz, o reino de Deus é tomado por esforço, eu vou entender que o verdadeiro cristão é aquele que é governado pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão é aquele que é dominado pelo Espírito Santo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então Jesus está dizendo para nós que a graça já está disponível para nós. Jesus veio para abrir uma porta para nós. E ele realmente abriu ali na cruz. Porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E as pisaduras que estavam sobre eles nos trazem agora paz. Ele foi machucado por nós. Ele foi morto por nós. Mas ele abriu ali algo que ninguém poderia fazer. Ele abriu uma oportunidade para cada um de nós entrarmos no reino dos céus. Só que ele diz para nós, a graça já está dada para vocês, mas agora requer de cada um esforço. Que esforço é esse, irmão? Que esforço é esse? Sabe o que a gente diz aqui quando a gente vai ser batizado, né? Está tendo aula de batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a Bíblia também diz que aquele que não crer já está condenado. Então, o que vai mover os céus na minha absolvição ou não, na minha absolvição ou minha condenação, é se eu creio realmente que a palavra de Deus é verdade. E crer não é simplesmente vir ao culto, ouvir uma palavra e entender alguma coisa. Crer é viver aquilo que Jesus nos ensinou. Crer é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Crer é fazer parte de um reino e obedecer o estatuto do rei. Isso é crer. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente é apanhado em armadilhas para que a gente não cumpra aquilo que Deus tem para nós. Por que muitas vezes acontece isso conosco?
Porque existe um inimigo das nossas almas que ele não quer que você vá para o reino dos céus. Existe alguém que quer te impedir de chegar perto de Deus. Porque ele sabe que se você entender o reino, se a sua mente for transformada, você vai se transformar em alguém que Deus quer perto dele. E a todos quantos obedeceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu estou falando obedecer e crer, porque para você ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, você precisa obedecer a ele. Para você ser governado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa obedecer ao Senhor. E a coisa mais difícil para nós no reino de Deus é obedecer a Deus. Porque existe uma batalha que acontece dentro de nós. A batalha entre a carne e o Espírito. E aquele que vai vencer essa batalha é aquele a quem você mais alimenta. É aquele a quem você mais dá subsídio. É aquele que você faz com que ele fique mais forte. Se a sua carne for mais forte, na hora que houver esse confronto, o seu espírito vai ceder. Mas se você alimenta mais o teu espírito, na hora que a batalha acontecer, a sua carne vai ceder em nome de Jesus. E aí nessa hora você vai começar a provar o que é o esforço. Porque quando o texto diz que existe uma batalha entre a carne e o espírito, ele está dizendo implicitamente que vai haver um esforço. Vai haver algo que você vai ter que fazer força. A sua disciplina vai ter que ser colocada à prova, porque senão você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Agora a pergunta é: o que é o reino dos céus? Você entendeu que vai ter um esforço para você entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Eu queria deixar um texto para os irmãos, Romanos capítulo 14, versículo 17, onde ele vai dizer o que não é o reino. Então, se você entender o que não é o reino, você vai entender o que é o reino. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então não é comida e nem bebida. O que se refere comida e bebida? O reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus não dá para você dizer assim, é em determinado lugar que está esse reino. Não tem uma posição geográfica, você entende? Não dá para você localizar por GPS. Não dá para você fazer isso. Então como que eu vou entrar num reino que eu não sei onde ele fica? Como que eu vou fazer isso? Então Jesus está dizendo para você, olha, não adianta você querer entender o reino com o pensamento dessa terra. Não adianta você querer entender as coisas espirituais pensando como carnal. Você nunca vai conseguir entender o reino de Deus. Ou você começa a ter um esforço de transformar a sua mente, para que a sua mente se torne na mente de Cristo, ou então você nunca vai entender o reino dos céus. Isso vai requerer de nós, irmãos, um esforço tremendo. Mas se você nunca começar a fazer esse esforço, você nunca vai chegar próximo de entender o reino dos céus. E aí você pode passar uma vida inteira achando que está servindo a Deus, mas está estando longe de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que servir a Deus é vir à igreja, sentar na cadeira, assistir um culto. Mas isso aqui não é reino de Deus. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é nada de que se refere à nossa carne. Porque no reino dos céus não vai entrar carne.
não vai entrar corpo. Você é feito de 3 coisas: corpo, alma e espírito. O seu corpo e a sua alma não são o lugar onde Deus habita. Você sabia disso? O seu corpo e a sua alma não é o lugar onde Deus habita. A palavra de Deus diz que Ele habita no nosso espírito. Habita no nosso espírito. Se Ele habita no nosso espírito, Ele só vai poder conversar. Isso, Fernando. Gente boa. Eu já ia sair correndo, irmão. Ó, para voltar. Ei, pronto, tava bom demais. Tava bom demais o culto. Irmãos, Deus não habita no corpo nem na alma. Deus habita no seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito. Você quer ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Então deixe Ele falar com o seu espírito. Deixe de ser carnal e seja espiritual. Tem muita gente aí falando assim, ó, eu vou lá no culto, eu fico todo arrepiado. Arrepio não é presença do Espírito Santo de Deus. Se eu falo isso para determinadas pessoas, vão falar assim, seu herege. Não é, irmão. O arrepio não traz a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo pode até trazer o arrepio, mas o arrepio não traz o Espírito Santo. Você entende isso? Aquele que é carnal jamais vai entender as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, diz a palavra. Para onde ele olha, ele sabe o que está acontecendo, porque quem está guiando ele é o Espírito Santo de Deus que está conversando com o Espírito dele. Eu tinha um pastor amigo meu, que ele era meio nervoso, mas ele é o homem guiado pelo Espírito Santo, irmão. Era aquele homem. Onde ele batia o olho, ele falava assim, senti boa coisa ali? Não está legal aquele negócio. E tu podia investigar, você podia ir lá. Você ia ver que ele estava falando tinha algum fundamento. Era impressionante. Mas como que um homem que era, como é que se diz? Drogado, né? Beberrão, eu não sei mais as outras coisas que ele fazia, mas droga ele não usava não, ele comia com farinha, que ele dizia, ele brincava. Como que um cara desse se transforma numa pessoa usada pelo Espírito Santo como ele era? Como? Parece uma coisa improvável. Ele dizia assim, Manuel, eu achava que eu não tinha mais jeito, porque eu usava droga uma atrás da outra, eu não queria nem saber, que tinha droga eu usava. E depois ele foi ter um encontro com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, que transformou a vida dele da água para o vinho. Sabe o que eu entendi naquela hora que ele estava falando para mim? Que existe solução para cada um de nós. Às vezes a gente acha assim, ó, Senhor, eu não tenho mais jeito, esse negócio aí não é para mim, servir a Deus não é para minha vida, sabe, eu sou muito pecador. Mas a gente tem que entender, irmãos, que Satanás ele vai te culpar o tempo todo. Ele vai dizer para você mesmo que você não vale nada, que você não pode, que você não deve. Para você nem ter o trabalho de se esforçar. Vou orar nada. Vou jejuar nada. Eu não vou no culto nada. Eu não vou na vigília nada. Para que eu vou perder meu tempo? É exatamente isso que ele quer. Ele quer que você não tenha vontade de fazer nada no reino de Deus.
Porque Ele sabe que se você se esforçar, Deus vai olhar lá de cima e vai dizer assim: agora eu vou te abençoar. Quando Ele encontra em nós um coração contrito, diz a palavra de Deus que Ele jamais vai lançar fora. Jamais. E Ele vai fazer agora aquilo que ninguém pode fazer. É onde a espada desce e vai visitar as nossas vidas lá por dentro, lá nas entranhas, aonde ninguém conhece você, só você e Deus. É nessa hora que Deus vai começar a operar o milagre ali dentro. Se você permitir que a espada dele entre em você. E Ele sabe, irmãos, aonde está o teu problema. Ele sabe. A caixinha onde está escondida lá, aquele segredo mais profundo, Deus sabe onde está. Mas Ele jamais vai abrir essa caixinha sem você permitir. Ele sabe até o que está lá dentro. Ele sabe qual é a solução para aquele problema ali. Mas se você não permitir que ele entre, ele não vai entrar. Mas se você deixar ele entrar, ele vai entrar. Mas ele vai transformar de dentro para fora. Isso vai gerar conflito dentro de você. Toda mudança gera conflito. Toda mudança gera desconforto. Tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai gerar algo que vai te tirar do teu costumeiro viver, né? Da tua vida cotidiana. Tem um texto que a Bíblia fala sobre isso. Está lá em Lucas, tem dois textos, vou ler os dois. Lucas 14, versículo 26, diz assim: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear com outro rei, e não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, olha o que ele diz: portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Por isso que Jesus está dizendo que quando ele veio, ele diz assim num determinado versículo: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Porque o evangelho que eles conheciam antes não tinha nada a ver com o evangelho que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo assim: eu não vou dividir você com ninguém. Você é meu, você é minha, e eu não divido você com ninguém, diz o Senhor. E é exatamente o que Ele está dizendo para vocês aqui nessa noite. Vocês são propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. E Ele não divide vocês com mais ninguém, irmãos. E Ele requer de você algo que é, no mínimo, um esforço para que você possa entrar no reino dos céus. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe. Será que Ele não conhece a nossa vida? Salmo 139 diz que Ele nos via ainda informes.
no ventre da nossa mãe. Ele te conhece ainda quando você estava em formação. Ele sabe de tudo que se passa na sua cabeça. Ele sabe os pecados que você não consegue resistir ainda hoje. Ele sabe. Mas Ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, se você realmente quer entrar no reino do Filho do meu amor, você precisa renunciar. Olha a expressão que ele usa aqui. Renunciar a tudo quanto de mais estimado você possui. O que é mais estimado que você possui? O que é mais estimado? Eu lembro de um casal, uma época na nossa igreja, muito tempo atrás, que eles não tinham filhos. A pessoa, depois que tem filho, ela esquece de tudo. Ela esquece de carro, ela esquece de casa. Agora, o que é mais estimado na vida de um casal que tem filhos são os filhos. Mas quem não tem filho, qualquer coisa é estimado. Esse casal que não tinha filhos, eles tinham comprado um carro. E o carro servia para idolatria. Não servia para o reino. Ao ponto de pessoas não poderem andar no carro dele porque poderia sujar o carro. E se Deus chegasse para ele e dissesse assim: fulano, me dá o teu carro. Você acha que essa pessoa ia dar o carro dele? Aquele que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não pode aprender as coisas que eu tenho para ensinar. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu tenho coisas para te ensinar. Mas se você não quiser entrar no ritmo que eu tenho para você, tudo bem. Mas você não vai poder entrar no meu reino. Jovem rico chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Para herdar o reino dos céus. E ele já era rico. E Jesus começou a dizer tudo o que ele deveria fazer. E ele disse para ele assim: não, Senhor, isso eu já faço desde pequeno. Você sabe que, como que ele dissesse para Jesus assim: você sabe que eu sou o cara, né? Eu sei a lei de cor e salteado, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Então, Jesus diz assim, e Jesus vendo, ó, esse vendo aqui é como se ele estivesse fazendo um raio-x da pessoa agora. E Jesus vendo o coração dele, disse: então vai e vende tudo que você tem e então segue-me. Diz a palavra que nessa hora o rosto dele caiu, o semblante dele decaiu. Como quem diz assim: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver sem dinheiro? Como? Então aquela vida que ele estava vindo desde pequeno, que achava que estava servindo a Deus, no momento que ele encontra Jesus, tudo acaba. Jesus passa a espada agora na vida dele. Jesus traz o fogo do altar. E quando o fogo do altar vem, irmãos, ele vai provar qual é a obra que está sendo construída dentro de nós. E qual é o material que está sendo usado. Todas as vezes que você for provado, como que você vai reagir? Como? Qual é o material que você está construindo? A obra, o edifício de Deus na sua vida. Palha, feno, madeira. Isso é altamente inflamável. Agora, se você construir com ouro, com prata, com pedras preciosas, toda vez que o fogo vier te atormentar, ele vai, na verdade, purificar aquilo que está dentro de você. O ouro é purificado no fogo. A prata é purificada no fogo. As pedras são presentes espirituais que Deus vai te dando. Dons espirituais. Sabe, irmãos, Deus está querendo de nós um conserto com Ele.
Deus não quer que você viva como um fariseu. Deus não quer que a gente viva segundo a nossa vontade, achando que está fazendo a vontade do Senhor. Não é isso que Ele quer de você e de mim. Ele quer que nós sejamos diferentes da maioria. Porque Jesus era assim. Jesus era um rabino. Havia vários rabinos. Alguns, por verem Jesus surgir, começaram a largar os seus mestres e queriam ir até Jesus. Mas Jesus, achando que viver com Jesus seria mais fácil. Mas Jesus chegava para perto deles, começava a ensinar o Evangelho, e Ele perguntava para eles: o que dizem? O que dizem as pessoas? Qual é o Evangelho que você tem conhecido? E se alguém vier e bater na sua face, o que você faz? Sabe, nesse momento que nós estamos aqui ouvindo essa palavra, é fácil porque nós conhecemos o que está escrito. Mas você imagina aquelas pessoas ouvindo da primeira vez de Jesus isso. Se alguém chegar perto de você e bater na sua face, o que você faz? E se alguém te pedir para caminhar uma milha, o que você faz? E se alguém te pedir o teu casaco, qual vai ser a sua atitude? Sabe, irmãos? Hoje você precisa pensar como que você reagiria diante realmente dessas situações. Porque na verdade a gente fica pensando assim: Senhor, eu tenho que melhorar, mas nunca melhoramos. Senhor, eu tenho que fazer algo diferente, mas eu nunca faço. Então está chegando uma hora onde você precisa fazer um esforço para que a graça seja exercida dentro de você. Porque a graça já está aí para nós, mas eu preciso ter pelo menos o esforço de ir até ela e pegar a graça para mim. E eu tenho uma palavra que o Senhor me trouxe, que está lá em João, capítulo 3, que é tremendo. Fala sobre um homem chamado Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Olha, o cara já era autoridade entre os judeus, então ele sabia a palavra de cor e salteado. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos falando de reino, e ele está dizendo agora: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Jesus está dizendo para nós: é preciso nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele já disse o que é nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E ele vai dizer: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ou seja, era para você estar sabendo o que eu estou falando. Depois, mais tarde, você vai entender, porque eu vou citar um texto aqui. Você vai entender por que Jesus falou isso com Nicodemos. Olha, você sendo mestre,
você já era para saber o que eu estou falando. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus está dizendo para nós a mesma coisa nessa noite aqui, irmãos. Se você realmente quer ouvir coisas que são celestiais, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Ele pode dizer para alguns de nós aqui, já era para você estar fazendo isso há tanto tempo, porque você ainda não faz. Porque você ainda não consegue entender o que eu estou falando. Quantos anos nós estamos no Evangelho de Cristo e ainda não entendemos aquilo que Ele está dizendo? Quantos anos nós estamos no Evangelho de Cristo e não fazemos aquilo que Ele nos manda fazer? Irmãos, é uma palavra que traz, no mínimo, reflexão para cada um de nós, no mínimo. Nicodemos era um cara que conhecia tudo ali, era um fariseu, uma autoridade. E Jesus mostra para ele, pô, você já era para estar sabendo o que eu estou falando. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque nós temos um homem lá no céu. Sabe por quê? Porque Ele sabe o quanto nós somos fracos. O quanto nós precisamos de misericórdia. Deus foi tão bom conosco que Ele enviou o Seu Filho Jesus para ser como um homem, para viver como um homem, para Ele saber as angústias que nós passamos, para Jesus então vencer a morte e voltar para lá para cima e dizer para Deus assim, ó, Pai, tenha misericórdia deles, porque não é fácil ser humano. Nós somos muito falhos, irmãos. Mas graças a Deus que Deus enviou Jesus e a sua graça tem sido exercida sobre nós. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó, Deus exerceu. E Jesus está falando exatamente isso com ele. Graças a Deus, Nicodemos, que você tem uma chance, porque ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Isso aqui, irmãos, você precisa guardar no seu coração. Porque Satanás vai querer deturpar essa frase. Deus não enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo. Deus enviou Jesus ao mundo para que pudesse salvá-lo. Satanás vai dizer o contrário para você. Jesus veio para te condenar. Mas isso é mentira do diabo. A verdade é exatamente essa que eu acabei de ler para você. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio de Jesus. Existe um meio de salvação para cada um de nós. E esse meio de salvação chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Jesus o Messias. Ele está aqui nessa noite, irmãos, e tem falado conosco coisas tremendas e sobrenaturais. Como ele começou a falar com Nicodemos, ele está falando com você nessa noite. Olha, você quer entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Mas até esse momento Nicodemos não havia entendido ainda. Ele estava achando que tinha que voltar no ventre da mãe. Não era nada disso que Jesus está falando. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Olha que tremendo isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Presta atenção.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. São duas situações diferentes. Quem não quer ser filho de Deus, quem pratica o mal, odeia a luz e não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. É uma posição. Mas aquele que quer a verdade, a pergunta que eu te faço é o seguinte: essa pessoa que quer a verdade, deixou de ser pecadora? Sim ou não? Eu quero a verdade. Vocês querem a verdade. Mas nós ainda não estamos no corpo celestial. Nós estamos ainda no corpo físico e somos suscetíveis ao pecado. Mas Jesus está dizendo para nós: venha como você vier, como você estiver. Você só não pode ficar como você está. Mas venha como você estiver. Porque se você ama a verdade e pratica a verdade, você vai vir para a luz. Porque na luz os seus defeitos vão aparecer. E Deus, sabendo que nós somos cheios de defeitos, cheios de pecados, Ele agora vai nos transportar do reino do pecado para o reino do Filho do seu amor. Você entende isso? Você vai sair da escuridão do pecado e vai para a luz de Cristo. E ela vai começar a brilhar através da sua vida. Isso independe do seu jeito. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas vem de Deus. É dom de Deus. Deus sabe quem você é, mas Ele requer um esforço de você. Ele quer que você faça uma conversão na sua vida. Você está indo para o pecado, então agora você entendeu que você precisa da luz, e você se converte, você volta para Deus, você faz a vontade de Deus, você não fica caminhando no mesmo jeito. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite: não faça isso, não ande do mesmo jeito, mas mude a sua atitude. Você quer resultados diferentes na sua vida, você precisa andar de forma diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o único destino que você tem é o inferno. É viver com Satanás pro resto da vida. Isso não é bom. Satanás até pode ser um bom marqueteiro, faz propaganda. Mas quando você chegar lá e você realmente tiver perdido a sua alma para ele, você vai ver quem realmente ele é. Sabe, irmãos, a nossa vida é muito preciosa e ela pode acabar hoje. E se hoje Deus pedisse a tua alma, para quem seria a sua alma? Para quem você iria, irmão? Para quem você iria, minha irmã? Aonde você ia morar por toda a sua eternidade? Eu queria trazer o que Deus me falou sobre esse texto. Quando Ele diz que você precisa nascer de novo, Ele diz assim: o nascer de novo é da água e do Espírito. Não é retornar para o ventre da sua mãe, mas é nascer da água e do Espírito. Ele está dizendo assim: olha, você precisa nascer da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A água precisa jorrar de dentro de você, irmão. Não adianta eu, como pastor, derramar a palavra só em você. Eu estou derramando a palavra dentro de você agora, em você agora. Mas você precisa fazê-la jorrar de dentro de você também. Nascer da água é fazer com aquilo que a palavra de Deus diz. Ser purificado por ela. Ser transformado por ela. Ser levado a um estado tal que você vai querer se arrepender dos seus pecados porque ouviu a palavra. Mas não é porque o pastor está pregando. Aí vem a segunda parte.
Você precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Irmão, ele vai completar dizendo isso, ele vai dizer assim, e o vento, né? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer aonde vem e nem para onde vai. O Espírito é o vento que está soprando aqui nessa noite. Que através da palavra que está sendo pregada, ele está trazendo convencimento ao coração do homem, para que ele precise se arrepender dos seus pecados, se converter do seu mau caminho, se fazer um esforço para voltar-se para Deus. O Espírito precisa estar junto com a água precisa estar junto com o Espírito, senão não há novo nascimento, irmãos. Senão não há mudança nenhuma. E Deus não quer que você seja uma pessoa só da água, ou então só uma pessoa só do Espírito. Ele quer que você seja dos dois. Água e Espírito. Como uma só coisa. Você vai entrar em fusão com Deus. Koinonia. Quando você estiver em koinonia com Deus, você não vai saber mais onde você está ou onde é Deus. Porque você se tornou um só com Ele. Corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Aonde Jesus vai, eu vou. Aonde Jesus vai, eu estou indo com Ele. Aonde Ele pisar, eu piso com Ele. O que Ele falar, eu falo junto com Ele. O que Ele agir, eu ajo junto com Ele. Porque agora eu me tornei um só com o Senhor. Quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você sendo essa autoridade que você não está entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus, irmãos, Ele fala coisas de acordo com o nosso conhecimento. Preste atenção nisso. Jesus, quando falou aqui, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito, Ele está falando coisas que Nicodemos já sabia. Mas ele não estava se lembrando, mas ele já sabia. Quer ver como é que ele já sabia? Ele, como autoridade fariseu, ele conhecia todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento, de cor e salteado. Quando ele diz aqui, ó, uma autoridade entre os judeus, o cara era alto lá dentro. Ele conhecia aquilo. Então Jesus citou algo no Velho Testamento que ele sabia. Vamos ver lá. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 28. 25 ao 28. Ezequiel 36, do versículo 25 ao 28. Olha como é que começa esse versículo, irmãos. Então aspergirei água pura sobre vós. Essa palavra aqui está sendo dada por Deus ao povo de Israel que tinha se rebelado contra Ele. E Ele está dizendo agora, eu vou trazer vocês de volta para mim. Mas antes de trazer vocês de volta para mim, eu vou ter que fazer isso. Aí ele diz, então aspergirei água pura sobre vós. Palavra, ó. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E aí ele começa dizendo a outra parte, ó. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E aí ele vai dizer, ó, vós sereis o meu povo e eu o vosso Deus. Então Jesus ele vai mexer conosco em algo que nós temos. E Deus está falando com vocês porque vocês já têm aí dentro o Espírito. Mas Paulo chega a dizer em outro versículo, ele diz assim, não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? Extingar o Espírito. É anular o Espírito. Não anule o Espírito que está dentro de você. Não deixe ele ficar submerso debaixo da tua carne.
é exatamente o contrário. Ele está dizendo: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nascer da água e do espírito é andar nos estatutos do Senhor, é guardar os seus juízos e é observar a sua lei. A vontade de Deus precisa prevalecer dentro de nós. Não podemos mais simplesmente vir à igreja e achar que isso está bom. Não, irmãos. Nós precisamos ir além. A Bíblia diz assim: se vocês só fazem isso, se a vossa fé não exceder a fé dos fariseus, vocês são os mais miseráveis. Deus quer uma fé de nós extraordinária, que vá além dos limites que a gente conhece. O mundo impõe determinados limites, inclusive limites de igreja. Mas Deus quer que você vá além, para que Ele possa fazer muito mais na sua vida. E então aquela palavra de Efésios vai fazer efeito. Que Deus vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Agora, Senhor, por que então? Qual é o teu objetivo? E se eu realmente largar tudo, então, Senhor? Porque ele tem um outro versículo que eu fiquei de deixar aqui para os irmãos, que está em Mateus 10, que diz assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus 10, 32 a 39. E no final, ele vai dizer assim: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz, não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por causa de mim, a achará. Senhor, e se eu fizer tudo isso? O que eu vou ganhar? Como se fosse uma competição, né? Você já ganhou, irmão. Jesus já veio por você, já entregou a sua vida na cruz por você e te deu a única chance que você poderia ter. Mas Ele vai te dar mais além, não é aquilo que Ele fala? Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu já falei aqui no versículo, ó. E assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Você imagina você chegando lá, na porta do reino? Jesus está lá esperando, não é Pedro não, tá, irmãos? Pedro não vai estar esperando você não. Não é? Tem gente que fala que Pedro tem um chaveiro lá, que ele é que vai abrir a porta para você entrar. Mentira. Pedro não vai abrir porta nenhuma. Quem vai estar lá te esperando é o Senhor Jesus. E quando você aparecer na porta, né? Ele vai olhar para o Pai e vai dizer assim: Senhor, esse aí pode entrar. Esse aí pode entrar. Porque ele não me negou lá embaixo. Então eu jamais vou negá-lo aqui dentro. Eu jamais vou negar a entrada dessa pessoa aqui no meu reino. Porque ele nunca me negou lá embaixo. Essa que é o nosso presente, irmão. Agora, e se eu também quiser nessa vida? E se eu viver uma vida para Cristo? Como é que vai ser a minha vida aqui? Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará
a vida eterna. Eu não entendi, eu acho que vocês não entenderam não. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai receber aqui e vai receber lá. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Deus precisa fazer uma mentalidade nova na sua vida. Uma metanoia, uma mudança. Deus precisa colocar a tua mente no lugar. Isso quer dizer metanoia. Colocar a mente no lugar. Tem muita gente pensando em coisas que não é para pensar. Tem muita gente pensando em desgraça. Tem muita gente pensando em bobagem. Tem muita gente maquinando mal. Jesus está dizendo assim, se você fizer isso por mim, eu não vou ficar devedor de você não. Eu vou te dar 100 vezes mais e você ainda vai herdar a vida eterna comigo. Irmão, você não quer se esforçar não, irmão? Acho que agora tu já até pensou diferente, né? E o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Faça um esforço. Não é com a sua força, mas é fazendo a vontade de Deus. Fazendo com que a graça realmente seja exercida dentro de você. E você vai receber ainda nessa terra ainda coisas que Deus tem preparado para você. Além de uma vida eterna com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Você pode glorificar o Senhor, irmão? Você pode bendizer ao Senhor nessa noite? Você pode levantar sua voz e glorificar o nome do Senhor? Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Te bendizemos pelo Deus presente que Tu és, Senhor. Te louvamos pelo amor que Tu tem pela nossa vida, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou por nós. Entregou a Sua vida por nós. E nessa noite, mais uma vez, a Tua palavra veio confirmar isso, Senhor. Venha dizer do Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Teu Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados, venha exercer essa característica sobre nós. Venha nos convencer dos nossos pecados, para que nós possamos, Senhor, entrar, Senhor, no gozo do Seu Senhor, na presença do nosso Deus. Viver junto contigo, Jesus, e o que nós mais queremos, Senhor, é te dar um abraço, Jesus, te dar um beijo, Senhor, deitar nos teus colos, no teu colo, Senhor, fazer cafuné junto contigo, Senhor. Deus, nós queremos a Ti, Jesus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida, Pai. Então, Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa ignorância, Pai. E nos mostra, Senhor, aonde nós estamos errando. E faz com que nasça em nós o verdadeiro e genuíno arrependimento de pecados, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia ser exercida sobre nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia! Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia! 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 Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada.
e que o Espírito Santo venha falar com você em nome de Jesus. Amém? Fernando, queria falar?